Irmã Vania já entrou aí também, glória a Jesus. Deus abençoe. Irmãos, eu sou muito grato a Deus por perceber que vocês têm fome e sede das coisas do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Coisa ruim é a gente dar comida para quem não tem fome, para quem não quer comer. Mas coisa maravilhosa é ver os irmãos tendo sede e fome da palavra de Deus. Isso é muito especial para cada um de nós. Vocês não têm noção do quanto nosso coração se alegra ao ver vocês com fome e sede de Deus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é grande e Deus vai operar maravilhas na nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Aquele que tem fome de Deus, ele é ricamente abençoado pelo céu. Aquele que tem fome de Deus, que tem sede de Deus, é ricamente abençoado pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O irmão Nilo está dizendo que o som está um pouco baixo. Louvado seja Deus. Só um momentinho, irmão, já vamos iniciar. Continue nessa fé, continue nessa força, porque grandes são os milagres que Deus quer operar nas nossas vidas e nos nossos corações. Louvado seja Deus. Ele quer fazer isso porque Ele é Deus, Ele não é o homem, Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. Deixa eu só compartilhar aqui, irmão, só mais um link aqui. Vocês já compartilharam aí, amados? Todos ligadinhos na palavra do bom Deus. Glória a Jesus. Já pegaram as suas Bíblias? Já estão prontos para esse momento maravilhoso? Vou compartilhar no nosso grupo exclusivo aqui do Facebook, também, que é muita bênção de Deus para nós. O Seguindo a Jesus Discipulado para o dia a dia. Louvado seja Deus. Tá bom? Então, depois eu compartilho mais com outras pessoas. Eu creio que os irmãos já estão aí antenados e prontos para mergulhar na palavra de Deus. Aleluia. Ontem, meus amados, nós falamos sobre quem é o Espírito Santo de Deus. Foi tremendo. Deus falou conosco. Quantos aprenderam algo ontem da parte de Deus? Comenta aí alguma coisa. Quantos foram tocados? Quantos foram abençoados? Se você foi tocado, se você foi abençoado, diga aí se você aprendeu alguma coisa. Ontem foi bênção do céu, foi ótimo o que Deus fez aqui entre nós. Louvado seja Deus. Todos prontos? Então vamos mergulhar mais uma vez nos rios de águas cristalinas do Espírito Santo da verdade. Oh, Deus eterno e poderoso. Oh, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja a tua glória, louvado seja a sua presença. Pai amado, nessa noite eu peço a tua graça, o teu perdão, Senhor. Se por algum motivo, ou por motivos, ou por termos entristecido o teu Espírito Santo nesse dia, nos perdoa, Senhor, por ter entristecido o seu Espírito, Pai, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com aquilo que não vem de Ti, Senhor. Eu te peço que nos perdoe, maravilhoso Espírito de Deus. E agora fala aos nossos corações.
Fala com cada um de nós, Senhor, pelo poder da sua palavra. Eu creio que tu vais abençoar todos que estão nessa live. Aonde esse vídeo chegar, Senhor, que as bênçãos do céu sejam derramados sobre a vida do seu povo. Em um nome de Jesus, nos ajuda, maravilhoso Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos encerrar essa nossa jornada. Começamos ontem e vamos terminar hoje. Foram 2 dias de imersão bíblica cheios do Espírito Santo. Fizemos 2 dias devido a alguns compromissos que nós temos que cumprir no dia de amanhã e não teria como a gente fazer o 3º dia. Então, fizemos 2 dias de imersão bíblica, encerrando hoje. Aleluia! Encerrando hoje com o tema maravilhoso, como ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Ontem nós vimos quem é o Espírito de Deus, porque você não pode receber aquilo que não conhece, aquilo que não entende. Então ontem nós meditamos acerca da personalidade divina do maravilhoso Espírito Santo. Fomos ministrados por Ele, louvado seja Deus. Eu quero que cada um de vocês receba isto, receba esta graça maravilhosa do Espírito de Deus. Nossa irmã Ana Luzia Loponte, Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. A irmã Esté também, dando sinal aí, louvado seja Deus. Tá bom? Então, nós estamos aqui prontos para isto. Irmãos, eu vou falar a verdade para vocês, a verdade. Se não fosse o precioso Espírito Santo, eu já estaria condenado 1 milhão de vezes. A minha esposa linda, que está presente aqui também, ela sabe muito bem disso. Alguns irmãos na fé, alguns amigos, alguns pastores também sabem disso. Que se não fosse o maravilhoso Espírito Santo, eu já estaria perdido 1 milhão de vezes. Nos dias mais terríveis, nas noites mais escuras, nas perseguições mais terríveis, nas tentações mais ferrenhas, nas lutas contra Satanás. Se não fosse o Espírito Santo, eu com certeza não estaria aqui com vocês nessa noite comunicando a palavra de Deus. É por causa dele que estamos aqui. Ele é aquele que te consola nos dias da luta e da dificuldade. Ele é aquele que te enche de alegria, mesmo quando todas as coisas dizem que você tem que chorar de tristeza. Ele é aquele que te fortalece, mesmo você estando fraco. E a Bíblia diz que na fraqueza, o poder de Cristo se aperfeiçoa na tua e na minha vida. Ah, se não fosse o Espírito Santo, nós estaríamos completamente perdidos e sem direção. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Bendito seja o nome do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Espírito de Deus. Porque se não fosse Ele, estaríamos fracassados para sempre. Então, alegre-se na presença de Deus. Alegre-se na presença do Senhor, por causa do maravilhoso Espírito Santo habitar dentro de você. Se você é um crente, se você um dia reconheceu os seus pecados, se você um dia, aleluia, olhou para Jesus, se você um dia reconheceu que estava perdido sem Cristo e entregou a tua vida para Jesus, se hoje você é uma nova criatura, meus irmãos, é porque o Espírito de Deus, Ele transformou a tua vida e Ele habita em você. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma, era vazia e havia só trevas sobre a face do abismo. Porém, o Espírito de Deus, Ele estava ali presente, trabalhando para que o mundo surgisse para a glória de Deus. Foi o Espírito Santo que trouxe a vida para esse mundo em trevas. Assim era a tua vida e a minha vida. Eu e você, nós éramos como a terra no início. Nós éramos sem forma, éramos vazios,
só havia trevas sobre cada um de nós. Mas o Espírito Santo estava presente, estava sobre as águas, dominando sobre tudo. E quando ouvimos a palavra de Deus, haja luz, e você creu no Evangelho, nessa hora o Espírito Santo trouxe vida para onde não havia vida. O Espírito Santo trouxe ordem para onde havia só caos. O Espírito Santo trouxe alegria para onde havia só tristeza. Na terra, antes da criação divina, não havia cânticos de pássaros, não havia canções, não havia cores, não havia brilhos. Mas quando o Espírito de Deus veio pela ordem de Deus, Pai, Filho, ali aconteceu o milagre da criação. Naquele dia, a vida surgiu. Aleluia. Assim também é a tua vida. Você é como a terra no início, eu sou como a terra no início. Você era sem forma, era vazio, só trevas dominavam sobre a sua vida. Mas no dia que a palavra de Deus disse, haja luz, nesse dia, aleluia, e a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Nesse dia, o Espírito Santo trouxe vida para cada um de vocês. Dá para dar um glória a Deus aí, irmãos? Porque se não fosse o maravilhoso Espírito Santo, até hoje estaríamos ainda em trevas. Louvado seja Deus. Então hoje, no nosso encerramento, na nossa imersão bíblica, nós vamos falar sobre como ser cheio do Espírito Santo. Porque isso é uma necessidade, meus irmãos, de cada um de nós. Preste bem atenção nisto. É uma necessidade. Eu quero que você entenda isto. Você não é apenas um pedaço de barro. Você é um ser espiritual. Se você fosse apenas um pedaço de barro, bastava comer feijão, arroz, bife, ou bife do olhão também pode ser, né? Um ovinho frito. Você só deveria se alimentar das coisas dessa terra e pronto, você já estaria satisfeito. Mas você não é um pedaço de barro apenas. Você é um ser espiritual. Quando Deus te formou ali do pó da terra, Ele soprou nas tuas narinas algo que veio do céu. A tua origem não é a terra. A tua origem é o céu. A tua origem é o próprio coração de Deus. Você foi escolhido em Deus. Você foi escolhido nele. A Bíblia diz que você foi escolhido, foi eleito antes da fundação do mundo. Você já foi escolhido por Deus. Você não é um acidente. Ainda que alguns de vocês possam dizer, eu não fui planejado pelos meus pais, eu não fui nem desejado por alguém. Isso não importa, porque você não foi escolhido por causa do seu nascimento. Mas antes do seu nascimento, você já estava dentro de Deus, em Deus. E Ele te colocou para fora, soprando fôlego na tua vida. A tua origem é os céus. Por isso aquele hino da harpa cristã diz, do céu tenho muitas saudades. Como você pode ter saudade daquilo que você nunca experimentou? O autor cristão, o cantor cristão, está inspirado pelo Espírito de Deus. Porque é verdade que o teu espírito e a tua alma, eles têm saudade da origem, que é o próprio céu. Você veio do céu. C.S. Lewis, ele disse o seguinte, de vez em quando eu fico assaltado por um vazio no meu coração, que nada nessa terra é capaz de satisfazer. E ele concluiu dizendo, isso deve ser porque eu fui criado para outro mundo. Aleluia. Se você é uma nova criatura, você está em um outro reino. Nada mais da terra pode te satisfazer. As coisas da terra podem até trazer uma alegria passageira para você, uma satisfação, mas somente a graça e o poder de Deus, o maná que vem do céu, a companhia do maravilhoso Espírito Santo, somente isso é que pode trazer a plena, a perfeição da graça e da alegria de Deus na tua vida. Porque você não é só um pedaço de barro, você é um ser espiritual. É por isso que nós precisamos estar na presença de Deus. Se você fosse apenas um pedaço de barro,
bastava viver a sua vida comum e pronto, já estaria bom. Mas está na igreja, está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo a pregação, está orando, adorando. Por que nós precisamos disso tudo? É uma necessidade da tua alma. Se tu não estiver na presença de Deus, tu vai ser como um galho tirado de um tronco de uma árvore. Você não vai prestar mais para nada, a não ser para ser lançado fora. Diz a Bíblia, e ser queimado no fogo. É um galho seco sem vida. Mas se você permanecer conectado na videira, que é Cristo, você vai receber a vida que está no tronco da videira. E a tua vida dará muitos frutos para a glória de Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então, o tema de hoje é como ser cheio do Espírito Santo. Para que a gente possa entrar neste tema, é necessário que os irmãos abram as suas Bíblias. Eu recomendei a todos que pegassem as suas Bíblias, um caderno, uma caneta, ou no celular, ou no computador, onde você estiver. Pegue a sua Bíblia agora e abra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Lembrando aos irmãos, talvez esteja visível aí para vocês, um link. É do nosso grupo exclusivo de discipulado. Seguindo a Jesus, discipulado para o dia a dia. Nesse grupo, eu coloco PDFs, resumos das mensagens, materiais exclusivos que você vai ter só no grupo do Facebook, Seguindo a Jesus, discipulado para o dia a dia, e no grupo do WhatsApp, que eu coloquei o link aí na descrição da nossa live. Basta apenas você clicar em cima e você é adicionado automaticamente nesse grupo, que ele é exclusivo para o nosso discipulado. Tá bom? Então abra a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Como ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, nós vamos entender que ser cheio do Espírito Santo é um mandamento da palavra de Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 15. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Estou vendo aqui que o nosso irmão Bruno Correia, glória a Deus, lá de Belém do Pará. Deus abençoe, meu amado. Nosso amigo de fé, nosso irmão. Louvado seja Deus. Os irmãos estão conectados aqui, estão comentando. Glória a Deus. Todos abriram as suas Bíblias? Vamos lá, Efésios capítulo 5, do versículo 15 em diante. Diz assim a palavra do bom Deus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são... Desculpa, irmãos, deu uma travada aqui, uma interferência aqui, mas vamos continuar lendo a partir do versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem, olha agora, não se embriaguem com vinho em que há contenda, ou na minha Bíblia, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então observe isto. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é um mandamento. É recomendação bíblica que você seja cheio do Espírito de Deus.
É interessante que o apóstolo Paulo, ele faz um contraste entre estar embriagado com vinho e ser cheio do Espírito. Qual contraste é este? O embriagado com vinho, ele não tem domínio próprio. Ele está completamente vencido pelo vinho. Mas quem está cheio do Espírito tem domínio próprio. Ele é controlado pelo Espírito Santo. Ele faz um contraste interessante aqui. Alguns estudiosos chegam a passar para a gente que esse embriagar do vinho que o apóstolo Paulo está se referindo é de algumas festas que aconteciam naquela época, onde as pessoas davam lugar à carne, davam lugar ao pecado, ao erro, embriagando-se, embebedando-se, sendo sempre parando de ser completamente racionais. Eles eram completamente dominados pelo vinho. E aquilo levava eles ao pecado, ao erro. O apóstolo Paulo recomendou à igreja: não se embriague com o vinho, sejam cheios do Espírito Santo. O que a Bíblia está dizendo é: não se embriague com o pecado, com o erro, com a falha. Fique cheio do Espírito Santo do Senhor. Seja cheio do Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele traz essa recomendação. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. É um mandamento. Alguns irmãos contam uma história acerca de Billy Graham, de um irmão que chegou na igreja, ele viu um outro irmão na fé se embebedando, ficando bêbado, na cachaça, no vinho. E ali, aquele irmão chegou com Billy Graham e disse: Billy Graham, olha, nós temos que disciplinar o fulano de tal porque ele está embriagado, ele está bêbado. A Bíblia diz que não pode se embriagar com vinho. E a história diz que Billy Graham olhou para aquele homem e disse: vem cá, a segunda parte do versículo também diz: nós até podemos disciplinar esse irmão, mas nós também vamos ter que disciplinar você. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz: não se embriaga no vinho, mas seja cheio do Espírito. Você está cheio do Espírito? Porque se você não estiver cheio do Espírito, você também será disciplinado. Porque o mandamento da palavra de Deus não é só uma coisa, mas é algo tremendo da parte do Senhor, nosso Deus. Só um momento, meus irmãos. Amor, desliga bem ali o ventilador, por favor. Rápido, que parece que ele está ali fumaçando. Rápido, acho que ele está até queimando. Só um momento, irmãos. Tinha um cheiro de fumaça e... Nosso ventilador fumaçando aqui, irmãos. Glória a Deus. Pois está certo. Vamos voltar aqui. Louvado seja Deus. Então, a recomendação da palavra de Deus... Coloque o outro para mim, por favor. A recomendação da palavra de Deus é ser cheio do Espírito Santo do Senhor Jeová. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, veja, a recomendação não é só não se embriagar com vinho, mas a recomendação também é ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então vamos lá. O que essa palavra tem a dizer para cada um de nós? A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Esse verbo, meus irmãos, ele está no imperativo, é uma ordem divina. E não é algo que deve acontecer apenas uma vez na vida da igreja. Mas o que o texto sagrado está dizendo é: enchei-vos repetidas vezes do Espírito Santo. Não pense que o enchimento do Espírito Santo é uma vez e de uma vez por todas. Não, a Bíblia diz que o enchimento do Espírito Santo, ele deve ser constante na nossa vida. O enchimento do Espírito Santo, ele deve ser constante, louvado seja Deus. Você deve ser cheio repetidas vezes do Espírito Santo de Deus. Quer ver só? A Bíblia diz em Atos capítulo 2 e o versículo 3. Atos capítulo 2. Anote aí na sua Bíblia para depois você meditar.
Atos capítulo 2. E o versículo 3, a Bíblia diz assim. Diminui mais a mão, força. Já? Vai mais longe um pouco. Glória a Deus. Atos capítulo 12, o versículo 3 diz assim. Ou melhor, o 4. A Bíblia diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então aqui em Atos capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz também no capítulo 4 já, e no versículo 31, a Bíblia diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, em Atos capítulo 12, no início da igreja, eles foram cheios do Espírito Santo uma vez, mas depois lá no capítulo 4, depois de já terem passado dias, a Bíblia diz que eles estavam orando, o lugar tremeu onde eles estavam orando, e eles foram cheios novamente do Espírito de Deus. Aleluia. A recomendação bíblica é: enchei-vos do Espírito. Não é só uma vez que acontece esse enchimento, mas você deve repetidas vezes ser cheio do Espírito Santo de Deus. Uma vida espiritual de constante renovação espiritual. Isso, amados irmãos, é demonstrado em toda a palavra de Deus. O salmista, se eu não me engano, é o Salmo 92, ele diz assim: eu serei ungido com óleo fresco, com óleo novo, com óleo novo. Há muitos crentes que estão apenas se alimentando do maná estragado. O que significa isto? O maná era a providência que Deus mandou para o povo de Israel. E eles não podiam guardar o maná para o outro dia. Eles não podiam guardar. Mas a Bíblia diz que alguns guardavam e aquilo se transformava em podridão. Aquilo ficava podre. Entendeu? Então, meus amados, a experiência de ontem é para ontem. Nós precisamos de uma experiência nova hoje. Nós precisamos de uma experiência nova hoje. A experiência de ontem foi para ontem. E o que Deus tem para fazer na nossa vida são coisas novas. A Bíblia diz: não lembrei das coisas passadas. Não lembre das coisas passadas. Eu vou fazer uma coisa nova no meio de vocês. Lá no livro do Apocalipse, a Bíblia diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Deus quer fazer uma coisa nova. Ele quer trazer uma experiência nova para a sua vida. Para que isso aconteça, nós precisamos ser como os sacerdotes israelitas. A Bíblia diz que eles tinham uma responsabilidade de manter o altar do holocausto aceso 24 horas por dia. Eles tinham essa responsabilidade. Então a lenha queimava naquele altar durante um dia todo. O sacerdote ia pela tardezinha, tirava a poeira daquele altar e depois trocava a lenha e o fogo permanecia. Eles não poderiam tocar fogo no altar. O altar foi aceso uma vez pelo próprio Deus e agora eles tinham que manter o altar aceso. Veja o trabalho desses homens. De manhã bem cedo eles iam, tiravam a cinza, trocavam a lenha. De 12 em 12 horas eles estavam ali, vigiando para não deixar aquele fogo se apagar. Se aquele fogo se apagasse, era como se a presença de Deus fosse retirada do meio da nação de Israel. Então eles tinham um medo, um temor terrível para não deixar o fogo apagar naquele altar. Daí veio aquele versículo da palavra de Deus que diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas para isso o sacerdote trocará a lenha todas as manhãs, para que o fogo não se apague. O Espírito Santo vem sobre cada um de nós, mas a responsabilidade de manter esse fogo aceso é de cada um de nós, trocando a lenha do altar, para que o Espírito de Deus continue queimando o fogo do amor de Deus nos nossos corações. Ele é o grande responsável pelo fogo divino, mas Ele espera também a nossa participação para manter esse altar aceso. Então nós observamos na palavra de Deus que é uma ordenança bíblica ser cheio do Espírito Santo.
Ser cheio do Espírito Santo não é um pedido, é uma ordem divina, é um mandamento de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Mas agora, o que é ser cheio do Espírito Santo? Alguns irmãos, às vezes, têm algumas dúvidas sobre isso. O que vem a ser cheio do Espírito Santo? O que significa ser cheio do Espírito? Em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo é ser preenchido pela natureza de Deus. É você ser preenchido. É todos os lugares da tua vida serem preenchidas pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é você ter todos os lugares, todos os compartimentos da sua vida preenchidos pela natureza de Deus, pela natureza de Jesus, pela natureza do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é quando você é cheio da natureza divina. É quando você é cheio da presença de Deus. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo tremendo. Estamos falando sobre como ser cheio do Espírito Santo. Todos os lugares, todas as áreas da nossa vida precisa ser preenchida pelo Espírito de Deus. Amados, eu quero que vocês entendam essa grande diferença. Uma coisa é você ser habitado pelo Espírito de Deus. Outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. No dia em que você entregou a sua vida para Jesus, nesse mesmo dia, você já se tornou uma morada do Espírito Santo de Deus. Você já se tornou a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele já habita na sua vida. Ele já está em você. Você já é a casa dele, a morada dele. Mas ser cheio do Espírito Santo é dar lugar, vazão, é dar espaço para que o Espírito de Deus ele encha e preencha todas as áreas da sua vida. Eu costumo comparar isso a uma terra cheia de ouro. Imagina que você more numa casa e no quintal desta casa tem ouro. No dia que você descobrir que no quintal dessa casa tem ouro, você já vai se considerar rico, não é verdade? Você já vai se considerar rico, porque você descobriu que no quintal da sua casa tem ouro. Mas para que você desfrute do que o ouro pode lhe proporcionar, para que você desfrute das riquezas que o ouro pode gerar para você, você vai ter que contratar empresas, você vai ter que fazer alguma coisa, porque você vai ter que cavar. Se você não cavar, o ouro não vai ter significado nenhum na tua vida. Você vai precisar cavar, vai precisar trabalhar, você vai precisar tirar o ouro para que você desfrute do que o ouro tem para lhe oferecer. Assim mesmo é a nossa vida espiritual. O Espírito Santo já está em você. Você já é rico da glória de Deus. Você já é rico do Espírito Santo. Mas para que você possa desfrutar de tudo que ele tem para fazer na sua vida, é necessário cavar, é necessário buscar, não apenas para ser cheio, mas para que você seja, não apenas para que você seja habitado, mas para que você seja completamente cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são os resultados de ter uma vida cheia do Espírito Santo? Em primeiro lugar, uma alegria sobrenatural vai tomar conta do teu coração. Como é que eu conheço um crente cheio do Espírito Santo? Eu conheço um crente cheio do Espírito Santo pela alegria do seu coração. Anote aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o versículo 52. A Bíblia diz assim: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Veja que coisa tremenda, meus irmãos. Atos capítulo 13 e o versículo 52
a Bíblia diz, os discípulos estavam cheios. Cheios de quê? Cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Amados, qual o sinal que você está cheio do Espírito Santo? Um dos primeiros sinais é que você é um crente alegre, você é um crente feliz. A Bíblia diz, no livro dos Atos, que eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo chicoteados. Eles estavam sendo chicoteados. E quando eles acabavam de sofrer, quando eles acabavam de apanhar, a Bíblia diz que eles saíam sorrindo, festejando e alegre, porque eles foram dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles chegavam se gabando, eu apanhei por Jesus, eu estou feliz. Ou seja, a alegria daquele povo não dependia das circunstâncias, não dependia do dinheiro estar vazio, da carteira estar vazia ou da carteira estar cheia. Não dependia da porta estar aberta ou da porta estar fechada. A alegria daquele povo não dependia se eles estavam doentes ou se eles estavam enfermos. A alegria daquele povo não dependia de nada disso, irmãos, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. A alegria deles era como a alegria do profeta Abacuque, no capítulo 3 e no versículo 17, porque a Bíblia diz, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja alimento nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Que alegria é essa? Que não depende das circunstâncias dessa vida, que não depende da bolsa de valores, da política, do emprego ou do desemprego, de ter ou de não ter. Que alegria é essa, irmãos? Essa alegria só é produzida se você for cheio, se você for cheia do Espírito Santo de Deus. Se você anda na sua vida triste, se você anda cabisbaixo, se você anda desanimado, se você não sente alegria por nada, é sinal que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Jesus Cristo disse, eu tenho-vos dito isto para que a alegria de vocês seja completa, para que a minha alegria permaneça em vocês. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A Bíblia diz no Salmo de número 40, a Bíblia diz, o Senhor colocou um cântico novo na nossa boca. Aleluia. A Bíblia também diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. E aí? A tristeza não combina com o servo de Deus. Eu não quero dizer que nós não podemos passar por momentos difíceis na nossa vida de lágrimas. Eu não quero dizer que nós não podemos sentir dor, que nós não podemos passar por momentos tristes. Sim, é verdade, nós sofremos, nós passamos por momentos tristes, mas a tristeza jamais pode dominar o teu coração. A tristeza jamais pode te matar. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E se você não tem essa alegria, é porque você precisa ser cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Há muitos crentes que todo tempo vivem emburrados, todo tempo são reclamões, todo tempo são furiosos e zangados, até parece que o Espírito de Deus não habita na vida deles. Como eu disse, podemos sim passar por momentos difíceis na nossa vida, mas se você está cheio do Espírito, a alegria do Senhor na tua vida vai ser maior do que qualquer coisa que você esteja experimentando. Porque no teu coração a verdade é clara, nada pode te separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus. Receba a alegria do Espírito Santo agora na tua vida e no teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Qual é o resultado, irmãos, de estar cheio do Espírito? Aleluia. Qual é o resultado? O resultado é ser alegre. Irmão Levi, pastor Levi aqui deu uma paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Glória a Deus. Aqui o nosso irmão Francisco Nilo está dizendo, ser cheio do Espírito é não deixar espaço para nenhum outro morador. Oh, glória. É isso mesmo, irmão Nilo. Quando você e eu, quando estamos cheios do Espírito Santo, não há espaço na nossa vida para nenhum outro morador. Um dia alguém perguntou, um crente pode ficar endemoniado? Demônios podem possuir um crente? E um sábio respondeu, olha, a mosca não se assenta na boca de um fogão aceso. A mosca só se assenta na boca do fogão se a boca do fogão estiver apagada. Um crente pode ter influências malignas na vida dele, se ele não estiver cheio do Espírito Santo. A física já diz, né? A física já diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o Espírito de Deus está enchendo a tua vida, se ele habita em você, o maligno não pode te tocar, diz a palavra de Deus. É isso mesmo, louvado seja Deus. O que mais? O que mais? Quais são os resultados de ser cheio do Espírito Santo? Você não recebe apenas alegria, mas a Bíblia diz que o crente cheio do Espírito Santo, ele produz os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, irmãos, estão lá em Gálatas capítulo 5 e o versículo 22. Na verdade, a Bíblia fala o fruto do Espírito Santo, porque todos os 9 vêm de um só, que é o amor. Aleluia. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, olha a alegria, paz, paciência, haja paciência, meus irmãos, aleluia, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Louvado seja Deus. Irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo, você produz o fruto do Espírito. O amor sobrenatural vai encher o teu coração. Uma alegria sobrenatural vai encher a tua vida. Uma paz que não tem explicação vai encher a sua vida. Eu estava ouvindo o testemunho de um irmão chamado Jason Lee Jones. É um americano, ele é missionário aqui no Brasil. E ele é um cantor. E deu um câncer na garganta dele. E ele contando o testemunho dele é algo incrível. Ele dizendo que estava naquela máquina que faz aqueles exames, que a pessoa deita e aí ela vai entrando dentro daquela máquina. Eu acho que é uma máquina de ultrassonografia, alguma coisa assim nesse sentido, para fazer radioterapia, alguma coisa assim. E ali o médico disse, olha, agora a radiação vai passar pelo teu corpo, os infravermelhos para queimar o mal. E ali ele começou a sorrir, ele começou a se alegrar, ele começou a dizer, Jesus, obrigado. E os médicos, os enfermeiros não entendendo, por que você está feliz? Você está com câncer numa garganta. E ele disse para aquelas pessoas, o sol de Jesus na minha vida, a glória de Jesus me queima muito mais do que essa radiação. A glória de Deus enche a minha vida muito mais do que esse exame, do que essa radiação, do que esse procedimento que estamos fazendo aqui. E todos ali ficavam impressionados, porque eles não conseguiam entender o motivo da paz. Outra irmã lá de Minas Gerais, num tratamento também de um câncer, ela ali
alegre e feliz, e evangelizando as enfermeiras. As enfermeiras chegavam e via ela sorrindo, as enfermeiras começavam a chorar e a dizer: moça, como você pode ser feliz? Eu vim aqui te dar uma injeção, eu não tenho nada, estou triste, quero dar cabo da minha vida. Você está com uma doença terminal e está feliz? E aquela menina dizia: é porque eu tenho Jesus habitando dentro do meu coração. Aleluia. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem uma paz sobrenatural na sua vida. Receba essa paz em nome de Jesus. Eu não vos dou a paz como o mundo dá, disse Jesus. Eu dou paz conforme eu quero. O mundo, para ter paz, precisa fazer guerra. Eu quero encher o coração de vocês de paz, mas para isso é necessário ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo desenvolve uma paciência sobrenatural, uma longanimidade tremenda. É coisa incrível, meus irmãos. É uma paciência que a gente fica assim: meu Deus, que coisa. Como diz alguém, a paciência de Jó, de esperar o tempo de Deus. Ser paciente não é ser bobo. Ser paciente não é ser bobo. Ser paciente é saber esperar o tempo de Deus. Salmos capítulo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ser paciente é esperar o tempo de Deus, como Moisés. Senhor, eu não sairei daqui se a tua presença não for comigo. Só deixa eu sair se a tua presença for comigo. Ser paciente é lembrar que as pessoas que estão nos ofendendo são pecadores, assim como nós também somos pecadores. Só tem ser paciente. Aleluia. Ser paciente é você entender que Deus teve paciência contigo e agora você tem que ter paciência com os outros. Somente o crente cheio do Espírito Santo pode ter paciência. O que mais? A amabilidade, amar sem querer nada em troca. O que mais? A bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Aleluia. Veja só, igreja. Aquele que é completamente cheio do Espírito Santo. Lembra do contraste que o apóstolo Paulo fez com a bebida? Ele disse: não se embriague no vinho que há contenda. Porque aquele que está embriagado está descontrolado, está enraivado, mas aquele que é cheio do Espírito tem domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se vivemos pelo Espírito, também devemos andar pelo Espírito de Deus. Quem é cheio do Espírito vai produzir os frutos do Espírito Santo. Aleluia. Se alguma dessas coisas falta na nossa vida, irmãos, como eu sei que falta. Eu na minha juventude, na minha criancice espiritual, eu pensava que eu tinha todos os frutos do Espírito. Eu dizia: rapaz, eu tenho todos os frutos do Espírito. Até que um dia eu casei. Aleluia. Minha esposa está ali sorrindo. Eu pensava que eu tinha todos os frutos do Espírito. Até que um dia eu casei. E aí, meu irmão, é onde você vai ser provado. É onde a sua paciência vai ser provada. É onde o seu amor vai ser provado. Tanto da sua esposa como o seu. Então eu descobri que eu não tinha assim tantos frutos do Espírito, não. Que eu tinha que começar: Senhor, me enche do seu Espírito. Eu preciso de ti. Outra vez também que eu entendi que eu não tinha todos os frutos do Espírito foi quando alguém machucou um irmão meu. E eu fiquei tão irado com aquilo. Machucaram um irmão meu. E eu queria ir lá resolver esse problema no braço. Aleluia. Então eu necessito muito da unção de ser cheio do Espírito de Deus.
Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser filhos de Caim, porque a Bíblia diz que os filhos de Caim, um deles chamado Lameque, ele disse para suas mulheres: se pisarem no meu calo, eu vou ferir, e se me machucarem, eu vou matar, e eu vou me vingar 70 vezes 7 de todos os que se levantarem contra mim. Os filhos de Caim disseram isso, lá em Gênesis está escrito: eu vou me vingar 70 vezes 7 de quem se levantar contra mim. Aí um dia Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? Aí Pedro pensou que ia arrasar, ele disse: 7, Jesus. Jesus olhou para ele e disse: não, Pedro, 7 não, 70 vezes 7. Ele não estava dizendo que é 490 vezes, mas ele estava dizendo que o perdão é ilimitado, porque o perdão que Deus te deu foi ilimitado. E o perdão que você deve dar para o seu próximo também é ilimitado. Louvado seja Deus. É o fruto do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo para ter o fruto do Espírito. Aleluia. Estão entendendo, igreja? Tudo isso faz parte da nossa caminhada com Deus. Agora, vamos entender isto, porque nós precisamos disso para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver aqui os irmãos participando. Louvado seja Deus. Pastor Isaías, nosso amado pastor, está colaborando aqui com o texto. Vamos ler aqui para os nossos amados irmãos. Ser cheio do Espírito Santo significa também, literalmente, perder o controle de sua vida. Oh, glória, é verdade, pastor. Perdemos o controle da nossa vida quando somos cheios do Espírito. Assim como na embriaguez, o embriagado não se controla. De modo análogo, aquele que é cheio do Espírito já não tem qualquer controle sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. É isso mesmo, pastor Isaías. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz lá em João capítulo 3, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Quem é guiado pelo Espírito Santo é como a arca de Noé, que não tem motor, não tem volante, não tem proa, não tem leme. É guiada pelas águas do Espírito Santo. Glória a Deus. Obrigado, pastor, pela participação muito boa que o Senhor deu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha, a irmã Lígia aqui já contando o testemunho dos milagres. Glória a Deus. Ela diz aqui: pastor, perdão por interromper a pregação, mas preciso compartilhar algo. À tarde eu pedi no grupo que os irmãos me ajudassem em oração, que eu precisava de uma resposta em relação ao UESP. Acabei de saber que já irei colar grau na terça-feira de manhã. Oh, glória! Deus foi tão perfeito como sempre. É que uma pessoa sem me conhecer pagou a taxa da colação. Meu Deus, é forte. E a chefe do setor da diplomação se dispôs a me ajudar. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Quantos se alegram com a vitória da nossa irmã? Diga glória a Deus, comenta glória a Deus aí. Deus está operando milagres aqui nessa live, agora mesmo, porque não há limites, não há barreiras para o Espírito de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo agora mesmo, onde você estiver, para a glória de Deus. Graças a Deus, irmã Lígia. Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Quantos podem glorificar a Deus pela vitória da nossa irmã? Louvado seja Deus. Deus continue abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos continuar aqui, irmãos, que o fogo está descendo e já deu 11 horas. Vamos lá. Aleluia. O que mais significa ser cheio do Espírito Santo? Não é só produzir o fruto do Espírito. É também produzir
os dons do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é andar como Jesus andou. Jesus não andou apenas no amor, na bondade, na paciência, na mansidão e na paz, mas Jesus também andou no poder, na autoridade, na unção, nos sinais e na maravilha. Chegará um momento que você estará tão cheio do Espírito que Ele vai te usar para fazer coisas grandiosas, seja na tua profissão, seja no ministério, seja na escola, seja onde você for, você terá as mãos ungidas pelo Espírito Santo e tudo que tu colocar as tuas mãos para fazer, prosperará, porque você está cheio do Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito não é apenas produzir o fruto do Espírito, mas é andar como Jesus andou. Jesus não andou apenas em frutos, Jesus andou também em dons sobrenaturais do poder de Deus. Aleluia. Quer ver? Observemos. Em Atos capítulo 4, anote aí na sua Bíblia, se você estiver anotando, se você quiser abrir comigo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar aqui conosco nesse lugar, Senhor. Obrigado, papai. Atos capítulo 4 e o versículo 8. Obrigado, Jesus, tu és fiel, Senhor. Tu responde o clamor do seu povo, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque tu queres nos encher, tu queres nos abençoar. Em Atos capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus. Aleluia. Então observe que Pedro, cheio do Espírito, ele produz o fruto, porque ele vai ser castigado aqui e vai continuar amando as pessoas, mas ele também produz o poder de Deus, porque ele está pregando para autoridades. Lembre-se que antes ele negou Jesus diante de uma escrava, mas agora ele está confessando Jesus diante de autoridades, diante de poderosos. Recentemente agora, eu vi um status no Instagram de um pastor de Imperatriz pregando entre os deputados, na Câmara Municipal. E ali ele pregava e ele dizia: vocês precisam se arrepender, vocês precisam se arrepender. O que Deus quer é arrependimento na Câmara Municipal ali de Imperatriz, no Maranhão. E eu observei aqui, eu achei muito interessante, porque muitos, quando chegam numa oportunidade como essa, eles ficam massageando o ego das autoridades. Mas o profeta, cheio do Espírito Santo, ele prega o arrependimento. Aleluia. Então Pedro produziu o fruto, porque amou, porque se doou, mas também ele está operando no poder sobrenatural de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não quero aqui que os irmãos pensem que operar no sobrenatural de Deus é só nas questões do ministério, só na pregação, no louvor, no evangelismo. Não, não é só isso, irmãos. Não é só isso. Operar no sobrenatural é na sua profissão, é na sua escola, é com a sua vizinhança. Aonde você estiver, você pode brilhar tanto a natureza de Jesus, que as pessoas vão até a você perguntar o que aconteceu com a sua vida. E você vai responder: é que eu estou cheio do Espírito Santo, Jesus está na minha vida. Louvado seja Deus. Quer ver outro sinal de alguém que não produziu só fruto, mas produziu também poder de Deus? Está aqui em Atos capítulo 7, do versículo 54 em diante, a respeito do jovem Estevão, o primeiro mártir da igreja. Atos 7, 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para ver a glória de Deus, igreja. Ele levantou os olhos e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Eu quero ver Jesus pelo poder do Espírito Santo. E ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto eles apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Que cena gloriosa, igreja. Que cena maravilhosa. Estevão está pregando cheio do Espírito Santo. As multidões estão furiosas, elas não aguentam a mensagem profética. Eles pegam pedras, porque a Bíblia diz que Estevão estava tão cheio do Espírito que ele viu a glória de Deus. Jesus estava sentado à direita do Pai. E ali naquele momento, quando ele falou essa visão, as pessoas começaram a gritar blasfêmia. Ninguém pode ver Jesus, ninguém pode ver a Deus. Começaram a jogar pedra, pedrada, pedrada. Ele morria cheio do Espírito. E ele disse: Jesus, eu entrego o meu espírito a ti. E sabe o que ele orou antes de morrer? Pai, perdoa essas pessoas que estão me apedrejando. Eles não sabem o que fazem. Ele fez a mesma oração de Jesus na cruz. Perdoa eles porque não sabem o que fazem. Não atribua a eles esse pecado, Senhor. O que significa? Estevão produziu o fruto do Espírito, porque amou, mesmo sendo apedrejado. Teve paciência, mesmo sendo humilhado. Abençoou quem lhe dava pedrada. Ou seja, ele produziu o fruto do Espírito, mas não somente isso. Ele também estava cheio do poder de Deus, da autoridade de Deus, a ponto de anunciar a palavra mesmo contra aqueles que estavam furiosos contra ele. Poder de Deus, autoridade de Deus. Aleluia. É isso que você precisa, é isso que eu preciso. O que é ser cheio do Espírito Santo? É produzir o fruto, mas também produzir poder, autoridade, unção de Deus na nossa vida. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Isso que é ser cheio pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. A irmã Fátima Ambrósio está pedindo oração pelo seu filho, para Deus entrar pelos seus filhos, para Deus entrar com a salvação. O Marcelo, o Valdir, o Júnior. Amém, minha irmã. Nós vamos estar orando no final aqui dessa live por você. Minha tia Miriam, direto lá de Tracuateu, a Vila Fátima, no Pará, presente. Deus abençoe, minha tia, nós todos, em nome de Jesus. Você está entendendo, meu irmão, o que é ser cheio do Espírito Santo? Você quer isso para a sua vida? Você tem certeza que você quer isso? Porque se Ele te encher, Ele vai mudar as coisas de lugar. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nossas igrejas estão fracas, vazias. Estamos frios espiritualmente. Algumas igrejas estão fechando, estão acabadas. Quantas igrejas fechadas nos interiores nós temos visto? Quantas obras se acabando? Quantas pessoas se desviando? Quantos crentes que não oram mais, que não buscam mais? Quantas vezes estamos desanimados, acabados, destruídos? Mas se o Espírito Santo encher nossa vida, nós voltaremos a brilhar novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele encher a nossa vida, nós voltaremos a brilhar outra vez. Oh, lexuri te calavassuri haná, orai shuribi calabahai. Nós voltaremos a brilhar outra vez. Aleluia. Nós voltaremos a brilhar outra vez. Não pense, irmãos, que eu estou trazendo essa mensagem só para vocês. Eu estou pregando para mim, para minha esposa que está aqui, estou pregando para todos nós. O que nós precisamos é de ser cheios do Espírito Santo. 12 homens
cheios do Espírito Santo, abalaram o mundo da sua época com o Evangelho e com a glória de Deus. E hoje, segundo o IBGE, nós temos quase aí 50 milhões ou mais de 50 milhões de crentes nessa nação. Mas olha a situação do nosso povo, olha a situação da nossa gente, olha a situação da nossa igreja, porque estamos secos, igreja, estamos como uma terra seca, estamos rachados, estamos completamente vazios, precisamos de Ti, Espírito Santo, precisamos de novo da chuva seródia, da chuva do Espírito de Deus, sobre cada um de nós, aleluia. Eu me lembro da época que a gente morou ali no extremo sul do Piauí, e ali nós observamos um fenômeno que a gente ainda não tinha visto lá no Pará, que é as plantas secarem completamente no verão, na falta da chuva. E depois, quando começar a chover, dentro de poucos dias, as mesmas plantas já começam a ficar verde novamente. Você é como aquelas plantas secas. Você está ali seco. Mas a Bíblia diz que ao cheiro das águas as plantas renascerão. Até as árvores que foram cortadas podem voltar a brotar. Ao cheiro das águas. E eu já ouvi alguns estudiosos, pregadores falarem que isto significa quando as chuvas estão se formando no céu. Aleluia. As plantas é como se elas sentissem, e lá na terra elas já começam a se mexer no solo, porque elas sabem que vão receber água, água que traz vida. Você está como uma terra seca, alguns de vocês já nem acreditam mais nas promessas de Deus, alguns de vocês já nem acreditam mais que podem ser usados por Deus. Alguns de vocês estão fracos, caídos no chão, desanimados, estão tristes, mas eu quero te dizer nesta noite, há uma nuvem do tamanho da mão de um homem, aleluia, sobre a tua cabeça, é sinal que vai chover, é sinal que vai chover. Oh, aleluia, receba a chuva do Espírito Santo na tua vida. Nesta noite, louvado seja Deus, receba a chuva do Espírito Santo, porque nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Vai chover, aleluia, vai chover, aleluia, vai chover. A irmã Miriam pedindo oração, minha tia pela irmã Jéssica, pela minha prima, amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Vamos encerrar já a igreja. Sem os frutos e os dons do Espírito Santo, não tem como ser cheios. Se você quer estar cheio, então você precisa dos frutos e dos dons do Espírito Santo. Nós precisamos entender também que o Espírito Santo é santo. O Espírito Santo é santo. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai viver em santidade. Eu não quero dizer, igreja, que a gente nunca fale, que a gente nunca erre. Eu mesmo já falei tantas vezes. Mas o que eu quero dizer é que se você está cheio do Espírito, o pecado não vai te vencer. Você vai levantar outra vez, lavado pelo sangue de Jesus. Se o Espírito Santo te encher, então você vai viver em santidade. Se você quer ser cheio do Espírito, vive em santidade. E para viver em santidade, é necessário estar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Agora, para a gente encerrar, como ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz em Lucas capítulo 11, como ser cheio do Espírito, que é o tema da nossa live. Como ser cheio do Espírito? Eita glória! Como ser cheio do Espírito? Vamos lá, Lucas capítulo 11. Eu vou te ensinar a ser cheio do Espírito. Aleluia, assim como ele me ensinou. Lucas capítulo 11 diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar,
como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados. Aleluia. Pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês, olha o segredo para ser cheio do Espírito agora. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da sua importunação, porque você insistiu, ele se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Esse é o segredo para ser cheio do Espírito. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Oh, aleluia! Como ser cheio do Espírito Santo? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para quem lhe pedir. Peça, igreja, peça, aleluia, peça e Ele te dará, Ele te encherá do Espírito, mas você precisa pedir. Peça agora mesmo, fale aí onde você está agora: Pai, me encha do seu Espírito, me encha do seu Espírito, papai. Aleluia. E Ele vai te dar, porque a Bíblia diz: se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para quem lhe pedir. Mas peça com insistência. Não seja como aquelas crianças que batem na campainha e vão embora por brincadeira. Bata na porta até a porta ser aberta. Sabe por que muitos não recebem o poder do Espírito Santo? É porque eles param de buscar, eles param de pedir, eles não insistem. Deus quer te quebrar, quer te moer, quer te moldar enquanto você ora. Ele não te responde logo porque Ele está trabalhando na tua vida. Você não pode parar, você tem que... Olha, veja só. Aquele que pede, recebe. Não é aquele que pede uma vez, mas é aquele que insiste em pedir. Jesus contou uma parábola e disse: se um amigo de vocês receberem uma visita à meia-noite, e ele for bater na tua porta e você já estiver dormindo, ele está dizendo aqui, e você dizer a meu vizinho, meu amigo, me empreste 3 pães, porque eu quero dar de comida para minha visita. Aí Jesus disse, esse amigo vai dizer, não, já estou deitado, a porta já está fechada. A porta já está fechada, meus filhos já estão dormindo, eu não vou me levantar. Mas aqui Jesus fala que aquele amigo insistiu, meu amigo, por favor, eu preciso, não me deixe passar essa vergonha. A minha visita me pegou desprevenido. Eu não tenho nada para oferecer. Oh, meu Deus. Abra essa porta. Me dê 3 pães. A Bíblia diz, irmãos, que Ele não vai te atender por ser teu amigo, mas por causa da tua insistência, por causa da tua importunação. Ele se levantará
e Ele dará tudo o que você precisar. Essa palavra fala fortemente ao meu coração. Quantas vezes almas perdidas batem na nossa porta em busca de pão à meia-noite e nós não temos nada para oferecer, estamos secos, estamos tão vazios como eles. Quantas vezes você, mãe, quer a transformação da sua filha, mas você está tão seca como ela. Quantas vezes você quer a transformação do seu marido, mulher, mas tu estás tão seca como ele. Quantas vezes queremos levantar os mortos, mas estamos tão mortos como eles. O que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo. Jesus disse: esse amigo vai se levantar, não por ser teu amigo, mas por causa da tua importunação, por causa da tua insistência. Ele vai te encher do Espírito Santo. Irmãos, quando se fala de ser cheio do Espírito Santo, presta bem atenção, ele já habita na tua vida, tá fácil. Ele já habita na tua vida. Agora você precisa buscar, clamar, até ele dominar todo o teu ser. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Quando se fala de buscar o Espírito Santo, nós temos que obedecer algumas palavras. 1 Crônicas 16, 11, a Bíblia diz: olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Não pense que você vai ser cheio do Espírito Santo com essa oraçãozinha meia boca, já com sono antes de dormir. Você precisa fazer mais. Você precisa mostrar que quer, que realmente deseja a glória de Deus e o poder de Deus. Busquem sempre a face do Senhor. Isaías, esse é o segredo de ser cheio, esse é o segredo de ser cheio. Isaías 55, 6, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto de você. Esse é o segredo de ser cheio. Jeremias capítulo 29, o versículo 13, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu ouvirei vocês, vocês me procurarão e me acharão. Quando vocês me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Aleluia. Quando o Espírito controla a nossa vida, não é mais a nossa vontade, é a vontade dele. Quantas vezes você faz tudo baseado no seu querer e na sua vontade? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Vocês vão me procurar e vocês vão me achar, se vocês me procurarem de todo o coração. Jeremias 33, 3, clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Deus falou fortemente ao meu coração aqui. As portas estão fechadas muitas vezes. As pessoas batem na nossa porta e nós não temos nada para oferecer porque estamos tão mortos como eles. Mas se clamarmos, o Espírito Santo vai nos encher. Oh, aleluia. Se você perseverar, meu irmão, você tem que perseverar. Entendemos pela palavra de Deus que o enchimento do Espírito Santo não é um único evento, mas é de forma contínua que ele nos enche à medida que buscamos a sua face. Quanto mais você buscar, mais ele vai te encher, mais ele vai te tocar. Precisamos viver cheio do Espírito Santo e não somente ficar cheio do Espírito Santo. Às vezes você está no culto, ele te toca, você está cheio, mas depois a unção foi embora. Você precisa manter isto através da oração. Aleluia! Glória a Deus. Eu não quero ficar, eu quero viver cheio. Eu não quero estar cheio do Espírito só uma vez ou outra. Eu quero estar cheio dele todo o tempo na minha vida. E para a gente encerrar, igreja, um dos aspectos de ser cheio do Espírito Santo é receber o batismo com Espírito Santo e com fogo de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui.
Ele está pertinho de você. Não há limites, não há fronteiras, não há barreiras. Pelas ondas da internet Ele está tocando na tua vida. Para a gente encerrar, igreja, como ser cheio do Espírito Santo. Uma das manifestações, um dos aspectos de ser cheio do Espírito Santo é ser batizado no Espírito de Deus. Quando você entregou a vida para Jesus, você se batizou nas águas para lavagem de pecados. Aleluia. Mas agora você precisa se lavar e se banhar em outro rio, é um rio de fogo. Você precisa se batizar em outras águas, as águas do Espírito de Deus. Eu estou aqui com um copo, esse copo está vazio, mas quando ele estiver cheio, ele estará cheio, mas ainda não está batizado. O que é batizado? É eu mergulhar esse copo cheio dentro de um tambor de água e deixar ele lá. Oh, glória! Agora o copo não está só cheio, agora o copo está batizado. Oh, meu Deus, que coisa tremenda! O Espírito Santo quer te encher tanto a ponto de te batizar no fogo. Meu Deus, que coisa tremenda! Se o Espírito Santo sair da nossa vida, nós seremos as pessoas mais comuns. Nós não serviremos mais para nada. Seremos uma folha seca arrastada pelo vento. Não prestaremos mais para nada. Não perca o Espírito de Deus. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não se afaste da minha presença, Senhor. Não me expulse do Senhor e da sua presença. Sem o Espírito Santo estamos perdidos, igreja. Estamos perdidos. O batismo do Espírito, na água de fogo do Espírito Santo, é o enchimento sobrenatural do poder de Deus sobre a tua vida. É ser revestido por dentro e por fora. É vestir uma segunda roupa que vai lhe dar poder e autoridade para cumprir a sua missão, para cumprir a sua vocação, para cumprir o seu chamado na presença de Deus. Aquele que é batizado no Espírito Santo recebe um fogo diferenciado, recebe um amor tremendo, recebe uma língua espiritual e sobrenatural que nunca antes foi lhe ensinada, recebe dons de Deus, não somente para fazer a obra de Deus. O batismo com o Espírito Santo não é só para fazer a obra de Deus, mas é para desenvolver qualquer trabalho na unção e no poder de Deus, como aconteceu no Antigo Testamento, em que pessoas recebiam a unção, o enchimento do Espírito Santo para fazer obra de artes, para fazer tecidos, para trabalhar em várias coisas. Você não precisa do batismo com o Espírito Santo apenas para pregar, orar e cantar e ir para a igreja, mas você precisa do batismo do Espírito Santo para viver nesse mundo cheio do poder de Deus. Você já tem o Espírito Santo. Agora basta ser cheio dele até transbordar. Ele quer te batizar, igreja. Ele quer te batizar. Em Atos capítulo 1, a Bíblia diz: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Igreja, eles já eram crentes, eles já eram salvos, o Espírito Santo já habitava neles. Porque aqui em João, no capítulo 20, no versículo 22, Jesus Cristo fez assim, ó, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Eles já eram salvos, o Espírito Santo já habitava neles, mas olha o que Jesus fala para eles: esperem, orem e me busquem pela promessa do meu Pai. Eu tenho algo para fazer na vida de vocês. Esperem a promessa do meu Pai que eu lhes falei. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
Aleluia. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. O batismo, a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, é dons espirituais, uma língua que você nunca aprendeu, mas ele te ensina, é uma linguagem espiritual. A Bíblia diz, em Atos capítulo 10, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Na casa de Cornélio, eles foram batizados com o Espírito Santo e falavam em línguas. Oh, aleluia! Em Atos capítulo 19, a Bíblia diz: então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns 12 homens. Aleluia! Todas as vezes que o Espírito Santo veio sobre eles, eles falavam em outras línguas. É um idioma do céu. Você quer essa experiência maravilhosa? Busque, bata na porta, peça e Ele te dará. Você será cheio do Espírito Santo. E quando isso acontecer na tua vida, não pense que você já chegou lá no cume da montanha, no teto do sobrenatural. Não. O batismo com o Espírito Santo é o piso, a plataforma da onde começa o sobrenatural de Deus na tua vida. Não é tudo, muitos foram batizados com o Espírito Santo e hoje estão frios, estão mortos. Precisam de renovação espiritual como eu e como você. Porque como eu disse no início, precisamos repetidas vezes ser cheios do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Escreva aí, vamos ver. Quem pode dizer glória a Deus? Oh, glória, aleluia. Se as labaredas desse fogo santo nos alcançar, disse o irmão Nilo, seremos os mais felizes no amor de Deus. É isso mesmo, irmão. Eu me lembro do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Que dia maravilhoso. Que dia, eu jamais esquecerei esse dia. O dia em que eu senti o fogo do céu descendo sobre a minha cabeça, queimando no meu peito. Eu jamais esquecerei esse dia, quando o Espírito Santo me ensinou a sua linguagem sobrenatural. Mas eu me lembro que eu chorei muito mais do que falei em línguas estranhas. E depois este dom foi se aperfeiçoando na minha vida. Você pode receber isto. Isso não é só para alguns crentes. Isso é para todo aquele que crê e que busca. É um presente de Deus para a sua vida. Você pode receber de maneira... Hoje mesmo você pode receber. Você ore hoje e peça: Espírito Santo, me batiza com seu fogo. Me batiza, Senhor. Jesus, me batiza com teu Espírito. E Ele vai fazer isso na tua vida. Louvado seja Deus. Amados, estamos chegando no fim de mais uma imersão bíblica. Estamos aqui sentindo a presença de Deus. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Aleluia. Eu quero agradecer todos vocês que ficaram comigo durante esses 2 dias mergulhados na palavra de Deus. Vamos crer que Deus vai nos dar outras oportunidades. Eu quero lembrar que na descrição aqui desse vídeo, aí em cima, está um linkzinho azulzinho. Esse aí é o link do nosso grupo no WhatsApp. Esse grupo, irmãos, ele é exclusivo para o nosso discipulado. Você será um dos primeiros a ser notificado quando eu começar as transmissões, e-books, livros digitais, ministrações. Você vai participar conosco de uma aliança missionária de intercessão pela obra de Deus no Nordeste e ainda vai ser abençoado também com a palavra de Deus. Amém? Nós vamos orar pela família da irmã Fátima, pela família da irmã Miriam, que estão pedindo oração, irmã Lígia, todos os irmãos que estão aqui nessa live, que pedem oração. Nós vamos estar orando agora para a glória de Deus. Feche os seus olhos onde você estiver. Depois você pode entrar nessa mesma página e compartilhar esse vídeo com muitas pessoas. O Senhor quer ministrar nos nossos corações.
Eu agradeço a todos vocês que participaram com a gente aqui. Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Comece a orar agora. Onde você estiver, levante sua voz. Comece a orar. Isso, comece a pedir. Comece a dizer: Pai, eu aprendi que o Senhor deseja me dar do seu Espírito. Eu bato na porta, Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu tenho vivido uma vida tão seca espiritualmente, Senhor. Eu tenho tanta pouca fome e sede de Ti. Enche-me agora do Teu Espírito Santo. Onde você estiver, receba o toque do Espírito de Deus na tua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nos domina, Espírito Santo. Meu amigo verdadeiro, meu amor, meu conselheiro. Me controla, Senhor, controla minha esposa, nos enche do seu poder. Fala conosco, que nos guia pelo caminho que devemos seguir. Ah, Deus tremendo, eu te apresento a família da irmã Fátima, que pediu oração, Senhor, pelos seus filhos. Alcança cada um nesta noite com o seu poder e com a sua glória. Dá sinais para ela de que o Senhor está ouvindo as nossas orações. As orações da igreja que está orando agora por esses jovens. Liberta-os, salva-os para a glória do seu santo nome. Eu te apresento a família da sua filha toda, Pai, abençoa em nome de Jesus. Abençoa, Pai, minha tia Miriam e a minha prima Jéssica e toda a minha parentela, Senhor. Alcança a Jéssica nesse momento com o seu poder e com a sua glória. Eu te apresento, minha tia, abençoa cada um com a sua presença. Pai amado, eu te apresento todos os meus irmãos que participaram comigo dessa segunda imersão bíblica. Alcança cada um com a sua glória e com o seu poder, papai. Alcança cada um com a sua presença e com o seu sobrenatural. Alcança a Lígia com a sua glória, Jesus. Alcança o irmão Francisco, o pastor Isaías. Alcança, meu Deus, a irmã Miriam. Alcança a irmã Luene, a minha esposa. Alcança a irmã Antônia, Jesus. Alcança, Senhor da glória, todos os irmãos que entraram aqui, a irmã Tina. Alcança, Jesus. O pastor Levi, alcança, Senhor. O pastor Bruno, alcança. Para o irmão Mauro, a irmã Esther, a irmã Vania, a irmã Rosângela. E todos aqueles que eu não citei, Senhor, mas que participaram aqui conosco. E até aqueles que não participaram, alcança todos com a sua glória e com o seu poder, Pai, em nome de Jesus. Que eles não elogiem o homem, mas que eles elogiem o Senhor Jesus. Porque nós não somos dignos de nada, Senhor. A glória e a honra pertencem somente a Ti. O meu nome desaparecerá da terra, mas o Teu nome permanecerá para sempre, pelos séculos dos séculos, Senhor. O Teu nome permanecerá. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Abençoa Teu povo, Pai. Abençoa a Tua igreja. Enche do Teu Espírito. Enche-nos da Tua glória. E continua conosco, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, obrigado, Espírito Santo, pela sua companhia, por estar aqui com a gente agora. Obrigado, meu precioso amor das nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Até a próxima, querendo Deus. Não se esqueça, nós estamos juntos. Eu quero a tua ajuda em oração. Entre no nosso grupo lá do WhatsApp, tá aí o link aí em cima. Porque eu quero compartilhar com vocês
Eu estou formando uma comunidade no Facebook, nas redes sociais, uma comunidade, uma aliança missionária entre homens e mulheres que vão nos ajudar a fazer a obra de Deus aqui no estado do Piauí. Através das suas orações, através das suas sementes de fé, através da sua própria vida, nós queremos alcançar vidas para a glória de Deus. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor. Até a próxima. Querendo Deus, foi uma honra, uma alegria poder falar com vocês nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Um abraço e glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus.